Seja muito bem-vinda à primeira semana Viver de Cakes. E nessa semana eu vou te mostrar como é possível iniciar o seu negócio de bolos decorados do zero, aí da sua cozinha, assim como eu comecei, e iniciar do jeito certo a sua jornada como cake designer. Além disso, eu vou te mostrar como deixar de ser a moça que faz bolinhos, se tornar uma cake designer e dobrar o seu faturamento sem ter que aumentar a sua produção. Eu sou Pri Pereira, cake designer, especialista em trabalhos com pasta americana, por criar e decorar inúmeros bolos e criadora do método Viver de Cakes. E nessa aula, vamos fazer juntas o passo a passo de uma massa de chocolate, que eu sei que é um grande desafio quando a gente está iniciando e eu tenho certeza que os seus clientes vão amar. E o que eu ainda não falei, que é o mais importante, que essa massa é super prática, com ingredientes que eu tenho certeza que você vai ter na sua casa e até você que diz que não sabe fazer bolos vai conseguir fazer. Vou te revelar o segredo para ter bolos lindos por fora e por dentro, o segredo de ter uma fatia perfeita, bem recheada, com 3 camadas de recheio de brigadeiro cremoso, massa molhadinha e macia. E além disso, aprender a fazer bolos mais altos que 10 centímetros de altura, sem precisar prensar e ganhar tempo na sua produção. E o melhor de tudo é que eu vou disponibilizar todas as receitas que eu usei para o preparo desse bolo, mas depois eu falo melhor sobre isso. Além de desvendar os segredos do ganache, a pré-cobertura com ganache, que vai dar estrutura e sabor ao seu bolo e você vai perder de vez o medo com a pasta americana. E se você ainda não assistiu a aula 1, eu indico que você pare esse vídeo agora e vá lá assistir, porque as aulas elas estão em sequência e eu posso te garantir que a aula 1 ela está simplesmente imperdível. Lá eu falo sobre valorização, como se destacar no mercado de bolos decorados e muitas outras dicas. Na aula 3 eu vou trazer uma decoração versátil com a modelagem de uma linda corujinha e você não vai precisar usar pastas especiais, apenas pasta americana e um pozinho mágico chamado CMC. Essa linda modelagem vai ser usada como topo na decoração do nosso bolo. Ainda vou mostrar técnicas de pintura que eu tenho certeza que vai levar o seu trabalho para o próximo nível. Eu quero te contar como eu estou feliz e agradecida por todos os comentários que foram deixados aqui na página. Muito obrigada! Comentários como o da Cíntia França, que diz: parabéns, me identificando. Agradeço por você dedicar seu tempo a fortalecer nossa vontade de realizar nossos sonhos, por nos fazer acreditar que sim, somos capazes, que a questão não é dom, e sim esforço e dedicação. Simbora viver de cakes. A Niedja Germano comentou o seguinte: adorei a aula, trabalho com bolos há 1 ano, mas minha dificuldade é encontrar clientes que valorizem o meu trabalho. A Elizabeth Sartori diz: nossa, me identifiquei em vários pontos contigo, já estou amando essa primeira aula, sou iniciante, mas tenho medo de trabalhar com a pasta americana. Estou ansiosa para a próxima aula, Deus abençoe. Foram lindos comentários como o da Ivana Campos, que diz: parabéns, minha linda, só suas palavras já é um grande incentivo para a minha vida. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Estou ansiosa pelo que ainda vai vir. Ah, e antes que eu esqueça, obrigada por me fazer chorar de alegria e saudades de Recife, minha Veneza brasileira. Espero um dia poder conhecer você e fazer um curso aí na sua cidade. Que Deus te abençoe sempre. É muito lindo ver essa verdadeira corrente do bem se criando e crescendo junto com a semana Viver de Cakes. Isso só mostra que eu estou no caminho certo, então muito obrigada de verdade a cada um que deixou o recadinho aqui na página. Vamos para a prática. Agora chegou a hora do passo a passo da massa chocolatuda que eu te falei. A massa de bolo perfeita, um bolo fofinho e delicioso. É assim que todo bolo decorado precisa ser. E no início da minha jornada, a busca pela massa perfeita foi uma verdadeira saga. Os meus bolos eles já eram deliciosos e fofinhos, mas sem estrutura nenhuma para aguentar o peso da pasta americana e das decorações. E como eu estou aqui para te guiar, para que sua jornada seja mais rápida do que a minha, eu trouxe esse delicioso bolo de chocolate, porque eu sei que é fundamental ter no seu cardápio uma massa deliciosa de chocolate que faça muito sucesso com seus clientes. A massa do bolo, ela é o alicerce.
É a partir dela que vamos criar e ter estrutura para toda a decoração que vem com a pasta. Então ela precisa ter algumas características: sabor, umidade, maciez e estrutura. Se faltar alguma dessas características que eu falei, pode vir a comprometer todo o seu trabalho. Então vamos ao passo a passo. Resolvi trazer essa massa de chocolate porque eu sei que é uma grande dificuldade quando estamos no começo encontrar as nossas receitas, principalmente a massa de chocolate, porque ela é o carro-chefe e sempre é a mais pedida pelos clientes. Então eu já trouxe essa massa para você, que ela é super versátil, chocolatuda, fica bem escurinha, macia, deliciosa e serve tanto para bolos decorados com pasta americana como para naked cakes. Então você vai conseguir já iniciar o seu negócio já com essa massa. E o mais legal dela é que se você ainda não tem uma batedeira, você não vai precisar nesse momento. Ou se sua batedeira é uma batedeira doméstica, daquela que tem duas pazinhas, você não vai precisar de batedeira para essa receita. Então, mais um ponto positivo para você que está começando, já faz, já testa e já coloca em prática. Para essa receita, vamos precisar de 30 gramas de cacau, 15 gramas de chocolate 50% cacau e 5 gramas de café solúvel, qualquer café solúvel da sua preferência, tá? 180 gramas de açúcar, 150 ml de leite integral, 220 gramas de trigo, farinha de trigo sem fermento, 5 gramas de fermento químico e 5 gramas de bicarbonato de sódio, 5 ovos, 5 ml de essência de baunilha, 125 gramas de óleo. É muito importante sempre, antes de começar qualquer receita, que você já tenha o seu forno pré-aquecido. O jeito ideal de pré-aquecer o forno é sempre 200 graus, porque na hora que você for colocar o bolo dentro no forno, você vai abrir a porta e essa temperatura ela vai sair e vai baixar a temperatura de dentro do seu forno, chegando à temperatura que você deseja assar o seu bolo, que é 180, que é a temperatura que vamos assar essa massa. Então, quando você colocar a massa no forno, que fechar a porta, aí sim você regula o termostato para a temperatura de 180, mas o pré-aquecimento 200 graus, tá? Todos os ingredientes secos já foram pesados e todos os ingredientes já estão separados. É muito importante que você faça esse mise en place, essa separação dos ingredientes, essa pesagem, a medição dos ingredientes, para que você não esqueça nenhum item da receita e sua receita seja sucesso. O preparo da massa é muito simples. Aqui eu tenho farinha de trigo sem fermento, que já foi pesada, peneirada previamente. E eu vou misturar todos os secos nesse bowl. O açúcar, que pode ser mascavo ou demerara, nesse caso eu estou usando o demerara. E aqui eu tenho uma mistura do cacau, do chocolate e do café solúvel, que é o pozinho do café. Não é o café líquido pronto não, é só o pozinho, tá? Todos já foram peneirados. 1 grama de sal, bem pouquinho sal. O sal aqui nesse caso é um realçador de sabor. Como eu estou usando o óleo e não uma margarina ou uma manteiga que já tenha o sal, eu vou colocar 1 grama de sal na preparação, bem pouquinho sal. Vou misturar. Feito isso, eu vou misturar agora os líquidos. Então, eu já tenho aqui os 5 ovos e eu tiro a pele da gema, certo? Aí fica a sua escolha. Você pode tirar ou não, eu gosto de tirar, porque é naquela película que fica o cheirinho de ovo, então eu sempre tiro. O óleo, aqui eu tô usando óleo de soja, mas pode ser outro óleo da sua preferência, tipo óleo de canola. E a essência de baunilha. Só vou dar uma incorporada rápida aqui e vamos adicionar os secos aqui dentro. E aos poucos vamos colocando o leite e por fim o fermento e o bicarbonato. Esse bolo é realmente assim maravilhoso e eu tenho certeza que até quem diz que não sabe fazer bolo vai conseguir de tão simples, de tão fácil e de tão delicioso que fica no final.
E aqui é só misturar. Eu tô usando um fouet, mas se você não tiver um fouet, pode ser uma espátula, uma colher. E vamos adicionando o leite quando ele chega nessa consistência mais firme. Coloquei aqui todos os secos. Vamos finalizar essa mistura. Mais leite. Está quase pronta. A massinha já tá linda, super perfumada. Coloquei aqui todo o leite. Faz essa receita e me marca, tá? Não esquece de me marcar. Usa a hashtag ViverDeCakes. Me marca lá no Instagram, no Facebook. Eu vou adorar te parabenizar, ver a sua iniciativa, ver que você deu o primeiro passo. E agora, nesse momento que já estão aqui todos os ingredientes misturados, eu vou colocar o fermento e o bicarbonato, 5 gramas de cada um, e uni-los aqui na massa. O bicarbonato, ele serve para deixar a massa mais escurinha, além também de dar volume, crescimento a essa massa, tá? Como é uma massa de chocolate, então o bicarbonato, ele tem uma reação química com o cacau, com o chocolate, deixando essa massa mais escurinha, ó. É uma massa mais líquida, leve, super bonita. Aqui ela já está pronta. Vamos colocar ela na forma. Essa quantidade aqui eu vou fazer um bolo com um tamanho de 15 centímetros de diâmetro, com mais altura que 10 centímetros de altura. E eu vou dividir essa massa para 2 formas. A nossa massa tá pronta. E eu vou assá-la vou dividir em 2 partes e vou assá-la em aros, tá? Aqui eu tenho um aro e eu revesti ele com papel alumínio. E vou colocar dentro do aro uma folhinha de papel manteiga que eu já cortei previamente do tamanho exato do aro, 15 centímetros de diâmetro. E como é que eu faço isso? Eu não enfarinho as formas. Aqui eu tenho um pincel de silicone com um pouco de margarina. Eu vou passar no fundo, vou colocar o papel manteiga. Esse mesmo processo você pode fazer em uma forma da sua preferência. Essa receita, ela rende uma forma, um tamanho de 20 centímetros de diâmetro. Para essa preparação, eu usei metade da receita, tá? Então, se você usar a receita toda, você consegue 20 centímetros e se você fizer metade, você consegue 15 centímetros. Aí, como são aros, eu preciso de uma base para que o bolo asse. Então, eu vou usar aqui esse tabuleiro de bolo de rolo, os meus 2 aros, e vou dividir essa massa aqui. Aí você pode estar se perguntando, Pri, eu poderia assar em um único local, em uma única forma ou em um único aro? Pode. Por que eu divido? Porque assa mais rápido, eu ganho tempo, né? E fica mais fácil também na hora de dividir a massa, de fatiar a massa, fazer a montagem, né? Então, eu ganho dos 2 lados. Por isso que eu sempre divido as receitas. Se você quiser, você pode pesar também, eu não vejo muita necessidade nesse caso. Eu só tô colocando metade e metade, tá? E agora vamos deixar no forno por aproximadamente 40 minutos. Mas é importante que você também conheça o seu forno. Não abre o forno antes de 30 minutos para verificar se ela tá boa, tá? Só depois dos primeiros 30 minutos, aí você vai lá, abre, confere. Mas é muito importante esse processo de conhecimento do seu forno. Se você tem um forno que a temperatura dele não é tão quente, você sabe que os seus bolos demoram um pouco mais para assar, deixa ele ficar um pouco mais até você perceber que já tá com cheirinho de bolo assado, que já tá com a cor do bolo assado. Vai lá, espeta um palito para fazer o teste depois desses primeiros 30 minutos, tá bom? O ganache de chocolate branco, tá? Não tem mistério. É a mesma proporção de chocolate e creme de leite que usamos para o ganache de chocolate meio amargo.
Aqui eu usei 1 kg de chocolate branco, derreti no micro-ondas, tive um super cuidado para ele não queimar. Então eu derreti de 30 em 30 segundos, com calma, vai mexendo, 30 segundos para, mais 30 segundos, e assim você vai até ele ficar líquido, tá? Depois disso, você coloca o creme de leite em temperatura ambiente e mistura. Assim que você fizer isso, ele vai ficar meio oleoso, soltando da colher e deixando uma oleosidade. Depois que ele descansar na geladeira ou no freezer, 1 hora no mínimo, você traz ele para o micro-ondas novamente, 10 segundos, até ele ficar na consistência que você precisa para fazer a blindagem. E essa consistência você também vai poder usar para fazer a barreira de contenção do recheio e é um ponto de bico também. Você pode usar para fazer a cobertura de um cupcake ou fazer um acabamento, a decoração de um bolo com esse mesmo ponto e essa mesma proporção de chocolate e creme de leite, tá? Então ficou provado que não tem problema, não tem mistério no ganache de chocolate branco. Se ele talhar, se ele ficar oleoso ou se ele ficar cristalizado, é só questão de temperatura. Você volta para a geladeira, alguns segundos no micro-ondas. Se desandar o ponto um pouquinho, você volta para a geladeira, alguns segundos no micro-ondas e ele vai chegar no ponto ideal. Então, o ponto ideal é esse aqui. Ele tá cremoso, mas ele tá um cremoso bem espesso. Eu peguei até uma espátula pequena para mostrar para você. Ele levanta esse pico, por isso que é ponto de bico. Você consegue colocar num bico, numa manga de confeitar e modelar a roseta, o que você precisar. Então esse é o ponto do chocolate, do ganache de chocolate para blindagem. E além de tudo, esse chocolate ele ainda pode ser colorido com corante em gel, o mesmo corante que você usa para tingir a pasta americana, deixando um ganache com a cor diferente, dando uma decoração diferenciada no seu bolo, ou um efeito diferenciado quando o seu cliente partir o bolo. Fica aí mais uma ideia. O primeiro segredo para ter uma fatia perfeita é uma camada de bolo uniforme. Então, o nosso bolo está pronto, já está frio e agora chegou o momento de tirar esse bolo do aro e fazer essas fatias uniformes. E eu vou te mostrar a melhor forma, pelo menos a forma que eu mais uso. Vou tirar aqui o papel alumínio, vou abrir. Dá para perceber que super funciona, não vaza. Vou abrir aqui o papel alumínio. Vou passar uma faquinha entre o bolo e o aro, bem rente à lateral, porque eu não unto a forma. Então, precisa desse processo para descolar o bolo, ok? Feito isso, pronto. Ok? O papel alumínio eu vou descartar, vou colocar o nosso bolinho aqui e ele ainda está com o papel manteiga que eu coloquei no fundo. O mesmo processo eu vou fazer nesse. Olha que massinha linda, super escurinha, bem chocolatuda, como eu prometi para você. Para fatiar, eu gosto muito de usar essa ferramenta aqui. Ela tem esse fio de aço e é esse fio que vai nivelar. Ele dá essa altura, ela tem ranhuras aqui e eu consigo ajustar esse fio com essas ranhuras dos dois lados, ele fica igual e eu consigo uma fatia uniforme. Eu vou mostrar para você como é que ela a melhor forma de usar. Mas você pode também fazer a fatia com um fio dental, com uma faca. Existem outras formas. Essa é a que eu mais gosto. E apoio bem na mesa, na superfície plana, o nivelador. E simplesmente vou fazendo um movimento de vai e vem. E ele já vai cortando a massa. Aqui no final eu apoio com a mão só para ele não esfarelar o bolo. Vou colocar aqui uma massinha linda. A partezinha de cima ela tá bem úmida.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tirando esse tampo. Quando chega aqui no final, eu sempre coloco a mão para ele não quebrar a massa. Ó, que massinha linda, super escurinha e estruturada. Porque uma massa sem estrutura eu não conseguiria pegar nela dessa forma. E aqui tô pegando super tranquilo. Tenho mais uma camada de bolo uniforme com a primeira. Esse é o primeiro passo para você ter uma fatia perfeita. Presta muita atenção se você está cortando as camadas, as fatias uniformes. Apoia na mesa, movimento de vai e vem. Mãozinha no final. Tenho mais uma camada. Vamos à montagem do bolo. E é o processo de montagem que vai garantir uma fatia linda. É esse momento que vai garantir que o seu bolo ele é lindo por dentro também. É o momento que vai deixar o seu cliente com vontade, que vai dizer, nossa, quanto recheio, nossa, que massa bonita. Então, vou te mostrar qual é o segredo. Já estou aqui com a massa. Eu vou precisar de um disco de isopor, como esse aqui, porque se não é um bolo de andares, ele vai ficar em cima de um tabuleiro de madeira. Então, um disco desse aqui, esse aqui tem 16 centímetros de diâmetro, o bolo tem 15, a massa tem 15 e o disco tem 16 centímetros. Vou fixar o disco no tabuleiro com glucose e começar a fazer a montagem do bolo aqui em cima desse disco, ok? Então, eu vou passar a glucose aqui, uma camada fina. Não precisa ser muita, não, para não deslizar. Ó, tá vendo como ela cola bem? Centralizar aqui na tábua. Agora eu vou fixar a primeira fatia. E para a primeira camada de bolo, para a primeira fatia, eu vou colocar ganache. Então agora eu vou tirar esse papel manteiga. Não esquece de tirar, tá? E a parte do fundo, que é essa parte mais retinha, mais bonita, eu vou colocar para baixo. E também vou finalizar o bolo com um tampo igual a esse, com o fundo da outra forma. Agora eu vou centralizar a massa aqui, deixando esse espaço de meio centímetro em volta da massa. E agora eu vou precisar de um acetato. Esse tipo de material vende em loja de confeitaria e já vem nessas tiras aqui com 15 centímetros de altura, tá? E eu vou envolver aqui essa primeira camada de massa. Envolvi a massa e vou colocar um aro de 15 centímetros, que foi no aro, o mesmo diâmetro do aro que eu assei o bolo. Dessa forma. Aqui eu vou colocar um pedacinho de fita só para segurar essa lateral do acetato, para facilitar na hora que eu for colocar a massa. Prendi aqui assim. E vamos começar a montagem do bolo. Esse bolo ele já vai ser montado com uma estrutura, porque ele tá dentro do aro. Então não corra o risco do bolo ficar tortinho para um lado, pendendo para o outro. Então essa é uma dica muito bacana, tá? E para fazer a montagem, a sequência é o seguinte: massa, calda, recheio, massa, calda, recheio, até a finalização, ok? O recheio, vamos usar brigadeiro de chocolate, brigadeiro comum, pode ser outro recheio da sua preferência. Eu vou usar brigadeiro de chocolate e vou usar 2 mangas, né, 2 sacos, para poder fazer a aplicação. Em um, eu vou colocar o ganache. Aí você pode estar se perguntando, Pri, você vai rechear com ganache de chocolate branca? Não, calma que eu já te explico. Aqui eu tenho o ganache. E nesse outro saco eu vou colocar o brigadeiro. Olha a textura desse brigadeiro, ele tá em ponto de recheio, tá? Não é aquele brigadeiro molinho, que é o ponto de colher, de fazer cobertura, nem o ponto de enrolar. É um ponto intermediário ali, certo? Coloquei aqui o brigadeiro de chocolate. E aqui eu tenho o ganache de chocolate branco.
A calda, que é a calda de chocolate, eu coloquei dentro de uma bisnaguinha e essa dica serve para qualquer calda que você for usar. Sempre coloca dentro de uma bisnaguinha que vai facilitar a aplicação e a dosagem para seu bolo também não ficar muito molhado, porque a ideia da calda é dar mais umidade e sabor, não deixar o bolo encharcado, né? E aqui eu vou umedecer toda a massa. A bisnaguinha tava bem cheia e eu só usei um dedinho, tá? Não é muito. Agora eu venho com ganache de chocolate branco e vou fazer uma barreira de contenção rente ao acetato, um anel de ganache. E vou colocar o recheio no meio. E esse anel de ganache, essa barreira de contenção, vai evitar que o peso da massa faça com que o meu recheio estoure e vaze. Dessa forma, a sua cobertura com a pasta americana sempre vai ficar perfeita. Não vai ficar mais com barriga ou com celulite, com marca de recheio. Vai ficar aquele bolo lisinho, reto. E essa técnica que eu tô usando agora é que vai te dar esse acabamento. Então, eu tenho aqui o ganache no saco de confeitar. E venho na lateral. Eu não tô colocando simplesmente no bolo. Eu tô colocando rente com o acetato. Tô fazendo um muro de ganache aqui. E a altura que você colocar o ganache é a altura que você pode colocar o seu recheio. Então, você pode fazer bolos bem recheados, tá? Sem medo de ser feliz. Porque o ganache ele vai ficar firme e vai impedir que o recheio cremoso saia de dentro. Aí você pode se perguntar, eu posso colocar o recheio com a colher? Pode. Eu prefiro usar um saco de confeitar porque aqui tá mais alto. Eu teria que derrubar aqui com a colher e depois ia ficar meio sem apoio para poder espalhar. Então, eu prefiro usar um saco. Agora eu venho com a colher, só ajeitando o recheio. Então, esse processo vai garantir que você tenha uma fatia bonita por dentro, que seu bolo seja, além de lindo por fora, também lindo por dentro. Eu não vou prensar, agora eu vou levar ele para a geladeira, para esse ganache firmar e voltar com ele. E ele já vai ter mais de 10 centímetros de altura, porque o aro, ele tem 10 centímetros e minha massa, ela tá bem mais alta que o aro. Se eu tivesse que prensar esse bolo, eu ia tirar toda a maciez que eu tive tanto cuidado que a minha massa ficasse fofinha e molhadinha. Ainda corro o risco do meu recheio estourar, né? Eu ia ficar com cuidado na quantidade de recheio. E bolo decorado, ele tem que ser, além de lindo, muito saboroso, muito recheado e bem molhadinho, que é o que vai acontecer com esse daqui. E voltamos, que eu vou te mostrar como ganachar. Então, coloquei aqui o papel manteiga com acetato em cima do topo do ganache, que eu já passei o ganache. Já verifiquei se ele tá centralizado certinho. Vou fixar com 4 palitos de dente. Como esse disquinho, ele já é próprio para isso, ele já tem os furinhos.
a marcação para o furinho. Se você estiver usando um disquinho de isopor, aí você faz esse furinho, você faz a sua marcação, tá? Para facilitar nessa hora. E agora vamos passar o ganache nas laterais. Aí aqui simplesmente você passa sem se preocupar que tá bonito ou que tá feio. Vai distribuindo esse ganache, porque depois vamos arrastar o ganache. Lembrando que tem meio centímetro, tá? Em volta do bolo, porque o disco que tá me servindo de parâmetro, ele tem 1 centímetro a mais que o bolo. Então, no momento que eu centralizo, fico com meio centímetro na lateral. Isso vai me dar uma espessura de meio centímetro de ganache. Por enquanto, eu não tô me preocupando que tá bonito ou feio. Eu simplesmente vou passando o ganache. E agora eu venho com essa espátula, que ela tem um ângulo reto, tá? Com um L. Pode ser um esquadro também, caso você não tenha essa espátula. E eu vou posicioná-la na tábua, na base, e no disco que tá me servindo de guia, e arrastar. E eu vou sair tirando todo o excesso de ganache. E vou verificar as partes que estão faltando ganache. Como o bolinho tá gelado, o ganache, o chocolate branco, ele também vai endurecendo rápido e já vai firmando, tá? Aí esse processo aqui da primeira camada está pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês que tem vários buracos e eu vou preencher esses buracos agora. Então, eu venho com a segunda camada. E esse ganache, ele já tá firmando, ó. Eu já consigo tocar sem sujar a minha mão. Esse é o momento de namorar o bolo. É esse momento que vai garantir o acabamento perfeito, retinho, lisinho. As laterais já estão prontas, tá? E ele tá nivelado com o disco de cima e o disco de baixo, que é um isopor. Aqui eu não coloquei uma bailarina, porque eu sei que você pode não ter uma bailarina. Então, eu optei por apenas girar a tábua que o bolo foi colocado. Mas se você tiver, você faz com a bailarina, ok? E sempre tente ficar na mesma altura do bolo, porque quando você olha na mesma altura, você consegue ver as imperfeições. Você vai ver se ele está realmente retinho na lateral, tá? Agora vamos tirar os palitos de dente. Eu vou, com a ajuda de uma faquinha, soltar o acrílico. Ele tá preso no papel manteiga com um pouquinho de chocolate. Soltei o acrílico. E aqui eu tenho um papel manteiga e eu vou puxar. Vou puxar. Tirei o papel manteiga. E ele já tá praticamente, vou aqui, ó, na altura, praticamente nivelado. E vou tirar essas imperfeições que estão na parte de cima, que são poucas. Ó, o meu nível tá dizendo que ele tá precisando de um pouquinho mais de ganache aqui do lado direito, que é justamente esse equilíbrio, esse ajuste dessas imperfeições. Agora, essa história de nível pode te enganar
se a sua mesa, se a sua bancada, ela não estiver bem nivelada. Então, veja se a mesa está nivelada, para depois não achar que é o seu bolo que está torto e você sair colocando camadas de ganache e deixar o seu bolo de verdade torto por causa da mesa, ok? Eu tenho certeza que minha mesa está certinha. Para fazer essa cobertura das imperfeições, eu quero um ganache mais fluido, então eu vou colocar ele 10 segundos no micro-ondas, tá? Porque ele tá nesse ponto aqui, bem firme. Eu gosto muito de usar essa técnica do disco de acrílico, mas existem outras técnicas também para ganachar. E você pode, inclusive, ganachar sem o disco, apenas olhando e usando o nível, vendo se está na altura certa, se ele está com o mesmo centímetro de altura, certo? Mas eu acho que facilita muito a nossa vida e a gente acaba ganhando bastante tempo. O nosso bolo está pronto com a blindagem feita com chocolate branco. É a mesma técnica para blindar o bolo com chocolate preto. Você vai mudar apenas o tipo de chocolate e o acabamento vai ser esse aqui. O legal dessa blindagem é que você tem a versatilidade para colocar uma pasta branca, uma pasta clara, bem fina e não vai ficar mostrando a nuance do chocolate escuro por baixo. Uma das coisas que eu escuto muito e recebo também muitas mensagens são de pessoas que me dizem que não têm habilidade ou dom para trabalhar com pasta americana, ou até mesmo que tem medo de pegar uma encomenda e não conseguir finalizar o que se propôs a fazer e deixar o cliente na mão. Na verdade, o medo, ele até pode existir. Isso é normal, tá tudo bem. O que não pode acontecer é que ele te paralise e te impeça de seguir seus sonhos e conquistar o que você quer verdadeiramente. Eu acredito que trabalhar com pasta americana não é questão de dom ou habilidade, mas sim de técnica, de ter os conhecimentos corretos para você iniciar a sua jornada como cake designer. Hoje em dia, o mercado de confeitaria tem crescido muito e com ele as lojas especializadas em produtos que facilitam muito o nosso trabalho no dia a dia como cake designer. E se você não tem uma loja dessa especializada em produtos de confeitaria, você pode hoje comprar pela internet, fica tudo muito mais fácil. Para mim, dizer que não tem habilidade ou dom hoje parece mais uma desculpa do que um problema verdadeiramente. Um bom exemplo disso é que em uma decoração de bom gosto, menos é mais. E usando as técnicas certas, você vai ter um acabamento perfeito e profissional. Acabamento perfeito. Esse é o segredo. Você precisa pensar sempre que o bolo ele é uma tela em branco, assim como uma tela para um pintor. Ele vai ser a base para você colocar a sua arte. Em cima dele, vamos colocar a nossa arte usando técnicas e ferramentas específicas, assim como faz um artista plástico. E para essa arte ficar perfeita, você deve imaginar que a tela também precisa estar perfeita, lisa, retinha, sem rasgos, sem machucões, sem rachaduras. Pensando assim, não vai adiantar nada você querer colocar a última tendência bafônica da decoração dos bolos num bolo que esteja todo cheio de celulite, deformado, feio e tantos outros defeitos que eu poderia citar aqui que vão acabar com o acabamento perfeito e o aspecto profissional que seu bolo deveria ter. Para colar a pasta, eu vou usar a nossa gordura saborizada. No bolo redondo, eu vou tentar abrir o mais redondo que eu conseguir, deixando sempre a pasta uniforme. E na hora que enrolar no rolo e transporta com o rolo a parte do bolo que está na sua frente e a parte que você começa a alisar. Aqui eu estou acomodando a pasta nas quinas. Da mesma forma que quando a gente começou a ganachar, a gente faz por partes. Eu gosto sempre de deixar a lateral perfeita. Agora vamos fazer o acabamento da quina. O bolo que eu estou te mostrando, ele tem um acabamento profissional, perfeitamente executado, e a decoração dele é clean e limpa.
Se eu tirar ou colocar alguma coisa na decoração a mais ou mudar a cor, mesmo assim ele vai conseguir se adaptar a qualquer outra ocasião. E o que vai te levar do zero para o acabamento perfeito e profissional são as dicas e as técnicas certas na hora da execução. Agora é importante pensar sempre, aprender e executar. Não fique só querendo aprender tudo e nunca coloque em prática. Tenha isso em mente, aprender e executar. O meu primeiro bolo não foi 100%, nem o segundo, talvez nem o terceiro. Se você for olhar lá no meu Instagram, lá tem a grande maioria dos meus trabalhos postados. Desce e olha lá o meu primeiro e compara com o último que eu postei. Você vai notar uma evolução visível. E sempre foi dessa forma, aprender e executar. E se eu fiz o meu primeiro bolo decorado e construí um negócio de bolos com isso, você também pode. Eu não tenho nada diferente de você, além dos segredos que eu estou compartilhando com você agora e dos outros segredos que eu vou te mostrar na aula 3, enquanto a gente faz a modelagem da corujinha que vai ser topo do nosso bolo. Agora, eu vou te explicar como você vai aumentar o seu faturamento sem ter que aumentar a sua produção. Agora me responde o seguinte, se você já faz bolos decorados ou está prestes a começar, qual o seu limite de produção durante uma semana? Limite que eu digo é o máximo que você consegue fazer de bolos. Vou usar um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos supor que você consegue fazer 5 bolos simples por semana. Esse é o seu limite máximo de produção. E por cada bolo que você faz, você cobra um X. Eu não sei o valor que você cobra, então eu vou chamar de um X, tá? No início, nós começamos com bolos mais simples e não há nada de errado nisso. Na verdade, a única coisa que há de errado é que para a gente conseguir aumentar o faturamento, vamos ter que aumentar a produção e, naturalmente, ter que trabalhar mais. O fato é que o mercado ele estabelece naturalmente uma precificação automática para os produtos. Exemplo, um leite condensado gira em torno de R$ 3,50, 1 quilo de açúcar R$ 1,70. E se você encontrar no supermercado um leite condensado custando R$ 20 ou 1 quilo de açúcar custando R$ 10, nossa, tem algo de errado com isso, né? E isso não é diferente para os bolos. Se hoje você trabalha com bolos simples, o mercado ele já estabeleceu um preço médio para eles. Mas, se você trabalha com bolos decorados, tendo a mesma produção de 5 bolos por semana, que foi o exemplo que eu usei no início, a sua produção vai continuar a mesma e o seu faturamento pode dobrar. Isso porque um bolo decorado, ele vale pelo menos, no mínimo, 2x mais que um bolo simples. Os bolos decorados, eles são mais valorizados comercialmente e os eventos que demandam bolos decorados, eles têm um desprendimento financeiro muito maior. Existem várias variáveis para a precificação de bolos decorados. Então, dessa forma, um bolo decorado ele pode valer 2, 3, até 10 vezes mais dinheiro do que um bolo simples. Te contar isso me fez lembrar uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Uma cliente ela entrou em contato para me pedir um orçamento e durante a ligação ela me falou que queria um bolinho simples, que era para uma festinha. Aí ela me falou as características do bolo, me falou a quantidade de pessoas e eu passei o orçamento para ela e ela não fez. E dias depois, ela me deu um retorno se justificando, dizendo que comprou um bolinho simples na padaria mesmo, porque era para uma festinha que só teria família, nada demais. E não há nada de errado nisso, tá? Eu quero que você entenda, tá tudo bem. Eu entendi que o meu produto não era adequado para aquele momento. Tanto que em outras ocasiões ela fez bolos comigo, inclusive para as ocasiões mais importantes, que eram os aniversários das filhas, e nem questionou quanto custaria o bolo, porque já existia um orçamento destinado para o bolo. Então, o meu produto, ele se encaixou na ocasião. Você entendeu onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda que existe mercado para tudo. Você só precisa achar o cliente certo e atender às necessidades desse público. E uma coisa é verdade, esse cliente existe e eles estão loucos com dinheiro na mão querendo comprar o seu bolo. O que falta muitas vezes são profissionais aptos e capacitados para executar o produto, o bolo que faça jus ao valor que esse cliente quer pagar. Não adianta apenas cobrar mais caro achando que está se valorizando. O preço ele precisa ser compatível com o produto que você vai entregar. Anotou essas dicas? Durante esses dias eu recebi muitas perguntas e chegou a hora de responder algumas.
A primeira é: qual é a pasta americana que eu mais gosto de usar? No mercado, graças a Deus, hoje temos uma variedade enorme de marcas de pastas americanas. Então, o que eu digo pra você é que você experimente todas. Você com certeza vai chegar à sua predileta, que se adequa ao seu clima, ao calor da sua mão. Você vai encontrar a sua queridinha, mas experimente todas. Porque se um dia você chegar no mercado para comprar a sua preferida e ela não estiver disponível, você tiver que pegar uma outra marca, você vai conseguir lidar com ela muito bem e executar o seu trabalho do mesmo jeito. A segunda é: qual tipo de corante é melhor para tingir a pasta americana? Eu sempre indico corantes líquido e gel ou corantes em pó. Nunca use corantes líquidos, porque eles vão tirar a estrutura da sua pasta. A terceira pergunta é: o que eu uso para a pasta não grudar na hora que eu estou abrindo? Se eu uso amido ou açúcar impalpável? E eu não uso nenhum dos dois. Na verdade, eu cubro a minha bancada, que é de fórmica, com um plástico cristal, que em alguns lugares ele também pode ser conhecido como plástico de cobre-mesa ou toalha plástica para mesa. Aí na sua região você vai identificar o que é, porque são aquelas toalhas transparentes de plástico que a gente usa em casa. Nossa avó, nossa mãe usava muito para cobrir as mesas. E esse plástico ele é de um material de PVC que a pasta não gruda. Então eu uso esse tipo de plástico e você encontra super fácil em livraria ou lojas de decoração para artigo de casa. E outra pergunta que eu venho recebendo muito é sobre o meu método para a formação de cake designer, para aqueles que querem avançar, se aprofundar e se tornarem um cake designer de sucesso, assim como eu criei um método, um passo a passo, para você iniciar a sua jornada com o pé direito e realmente viver de cakes. E esse método, ele te leva da massa até a entrega do bolo para o cliente, e eu vou falar melhor dele no próximo vídeo. Com tudo que eu já revelei para você até agora, além dos outros conteúdos que eu ainda vou te mostrar na Semana Viver de Cakes, o seu nível como cake designer, ele vai subir muito. E eu espero verdadeiramente que você esteja aproveitando o máximo. E talvez você esteja se perguntando por que Deus está te contando tudo isso, se eu falei que o mercado de confeitaria é um mercado que só faz crescer. E se eu não estou preocupada com os meus concorrentes. E é justamente por causa disso, porque esse é um mercado que só faz crescer e ele é grande demais, e mesmo que eu quisesse dar conta de tudo, eu não conseguiria. Inúmeros são os pedidos que eu nego porque minha agenda já está cheia. E eu acredito verdadeiramente em duas coisas. A primeira é que conhecimento ele só é válido quando repassado, e a segunda é na lei da abundância. E tudo no universo é assim, abundante. A chuva, o sol, a primavera quando chega, as flores, os frutos, tudo está disponível para todos. E inteligente é quem está preparado para aproveitar. E do fundo do meu coração, eu acredito verdadeiramente que o mundo pode ser um lugar muito melhor se pessoas souberem o que eu sei. Pessoas que estão interessadas em crescer, pessoas que querem se aperfeiçoar, que estão procurando alguma atividade complementar para sua renda, e que por causa de um início errado, acabam trilhando um caminho diferente e pode até acontecer o pior: desistirem. Eu sei, eu entendo muito bem o que é passar por tudo isso, porque eu já passei por isso no início da minha jornada, então eu entendo o que é se sentir triste, cansada, ter medo, frustração. E é como eu falei, eu acredito verdadeiramente que conhecimento ele só é válido quando repassado. Impactar positivamente a vida de outras pessoas é muito mais importante do que guardar o conhecimento só para mim. Olá, eu me chamo Renata, eu sou do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, e eu conheci a Pri através de uma live que ela estava fazendo no Facebook. E eu conheci a Pri no momento em que eu estava querendo fazer alguma coisa diferente. A princípio, né, o bolo seria um hobby. Só que eu acho que vai acabar virando profissão, porque eu tô gostando muito. E o curso dela, Viver de Cakes, é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que só sabia fazer bolo de cenoura e agora eu posso falar que eu sei fazer bolo. E isso é muito bom. Eu já fiz cupcake, eu faço. Eu levo pro trabalho para as pessoas comerem e falarem se estão gostando ou não. Com a Pri eu aprendi o que é uma fatia perfeita num bolo. Pra mim, um bolo só precisava ser recheado. Mas não, o curso dela, ela ensina o que é uma fatia perfeita. E eu fiz um bolo e eu fiquei muito orgulhosa de mim quando eu fiz o bolo da fatia perfeita. Pri, obrigada por você fazer parte da minha vida e obrigada por você ter me apresentado esse curso. Um beijo e um cheiro. E se eu tivesse preocupada em guardar o conhecimento que eu tenho só para mim, transformações como essa não seriam possíveis.
Eu vou ficar por aqui e eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula vamos ter uma modelagem linda, muito fofa, de uma corujinha, feita apenas com pasta americana. Aqui embaixo tem um campo de comentários, deixa seu comentário lá, ou uma pergunta, ela pode ser respondida no próximo vídeo. E se você tem aquela amiga que você acha que está precisando de um empurrãozinho e que a Semana Viver de Cakes vai ajudar, marca ela! Eu vou ler todos os comentários com muito carinho e pode ter certeza, eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Aqui do lado tem um botão para você baixar as receitas que eu usei para fazer o bolo, massa, calda, recheio e o ganache, tá? Não esquece de baixar que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima, um cheiro da Pri!